Está no ar o Lições da Bíblia, o nosso encontro semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. E hoje vamos seguir falando de tribulações como importantes meios no nosso crescimento e relacionamento com Cristo. É sobre isso e muito mais o Lições da Bíblia que está começando agora. Bom, nós já estamos aqui juntos para compartilhar com você esses momentos especiais de estudo da Bíblia. A gente está falando sobre crescimento em Cristo nessa temporada e nós estamos sendo abençoados. Eu queria dizer para você que este programa ele é feito com base na lição da Escola Sabatina, que é um guia precioso de estudo da Bíblia, não é? É um manual que você vai acompanhar um tema bíblico ou um livro bíblico, né, um assunto das Escrituras ao longo de 3 meses para você se aprofundar nele. Por isso que eu falo que aqui é estudo profundo da Bíblia, porque é você ficar num tema, vendo esse tema de várias perspectivas. Vale muito a pena você também ter esse material para você fazer esse estudo diário aí na sua casa, encontrar com Cristo e sua palavra todas as manhãs. Então, está na hora de você pedir a sua revista, né? A sua lição da Escola Sabatina. Você adquirir na CPB. Então entra nesse site que está aparecendo, lições.cpb.com.br para mais informações. Bom, vamos apresentar os nossos queridos amigos que estão conosco e já vai batendo aquela pontinha assim de quase saudade de vocês, né? Mas vocês fiquem com a gente aqui até o final, não vão embora não, tá bom? Denise, bem-vinda mais uma vez. Obrigada, pastor. É bom estar aqui mais uma vez com o pastor Jolivet, com o Marlington, não é? E com os nossos ouvintes, obviamente, e sabendo que eles estão conectados conosco e nesse momento a gente também se conecta com Deus, né? Mas hoje eu vou deixar um outro abraço, um abraço de carinho, de fé, de esperança, para aqueles que estão passando por situações difíceis na vida, quem sabe estão acamados, né? Não conseguem ir na igreja por algum problema de saúde. E a gente tem um tema hoje que eu espero que traga conforto ao coração deles. Amém. Legal. Pastor Marlington, bem-vindo mais uma vez. Estamos juntos aí. Eu imagino que ao longo dessas 11 semanas já, todos nós crescemos em alguma coisa, né? Sim. A gente vai tomando decisões em cada etapa. E imagino isso ao longo de anos até a volta de Cristo, né? A gente não vai chegar lá, mas é o processo, crescer em Cristo. Eu quero louvar a Deus por esse momento. E o abraço vai para todos os nossos colegas pastores, né? Porque eu creio que é um batalhão, né? Sim. Pastores adventistas, e claro, outras igrejas também, mas são colegas que também estão usando esse comentário da Bíblia e estão tentando representar Cristo no pastoreio às ovelhas. E, felizmente, o rebanho tem crescido. Amém. Mas é um desafio sempre. Amém. Eu louvo a Deus pelo ministério deles. Um abraço aos nossos colegas pastores. Mais uma vez, agradecer ao casal, né? É bonito ter esse casal tão lindo aqui. Casal de servos de Deus que serviram na linha de frente ministerial muitos anos, né? Quantos anos, pastor Marlington? 42 anos. 42 anos. E a Denise sempre ao lado, né? Trabalhando nos ministérios da mulher. E a igreja foi muito abençoada e continua sendo com vocês. Obrigado por ter vindo juntos aqui. Alegria. E ter o nosso amigo pastor Jolivet também aqui. É uma grande honra, uma grande satisfação. Amigo, bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Privilégio para mim. E eu quero mandar um abraço para 3 pessoas que me vieram aqui à mente. Primeiro, minha mãe. Minha mãe completou agora em fevereiro 91 anos. Olha. Estudiosa da lição de Escola Sabatina todos os dias. Qual o nome dela? Faustina. Um abração para dona Faustina. Mando também para minha sogra, a dona Dirce, que mora aqui em Ribeirão Preto. Aqui perto também, estudiosa da lição de Escola Sabatina e faz assinatura todo trimestre. E quero mandar também um abraço para dona Ditinha. Quem é dona Ditinha? Dona Ditinha lá de Tenente Portela, do Rio Grande do Sul. Quando eu comecei meu ministério, ela foi uma segunda mãe ali para mim. E ela, agora em abril, está completando 100 anos de idade. E ainda tem uma loja que ela toma conta, com 100 anos de idade. E agora em abril eu vou estar lá para comemorarmos juntos o aniversário dela. Coisa linda. 100 anos de idade.
Um abraço para sua mãe, para sua sogra e para a dona Ditinha. Vou pedir ao pastor Marlito para fazer oração para a gente. Senhor nosso Deus, nós te louvamos muito pela maneira como tens conduzido nossa vida. Agradecemos-te pela revelação, por Jesus Cristo, por sua palavra e pela esperança que aquece nosso coração. Amém. De que esse não é o nosso mundo, que há um mundo melhor, aonde o nosso Deus aguarda cada um de nós. Amém. Pedimos, Senhor, que possamos entender a tua mensagem, aceitar o teu chamado e em breve, Senhor, estarmos na tua presença por toda a eternidade. Amém. Fale ao nosso coração neste momento. Nós te clamamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Joelho, a gente está falando sobre crescimento em Cristo nessa temporada inteira. Na semana anterior, por exemplo, falamos sobre arrependimento, sobre perdão, já falamos sobre a lei, sobre o evangelho, sobre o pecado. São coisas que estão interagindo no nosso crescimento com Cristo. Mas hoje o tema é tribulações. E aí a pergunta é, o que tribulações têm a ver com o nosso crescimento em Cristo? Elas participam também? Incrível isso, né? O ideal, humanamente falando, é que ao a gente ser um cristão, ao nós vivermos a experiência da fé, nós não tivéssemos problemas e lutas aqui, né? Mas não é assim que acontece. Mas há um objetivo, porque Deus permite as tribulações. E aqui em Romanos capítulo 5, a gente encontra esse texto, né, que é o texto das tribulações. Eu quero começar lendo do primeiro verso, já a partir do primeiro verso. Aqui diz, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de Cristo. Uhum. Ou seja, Paulo está falando aqui para o crente, né? Não é para uma pessoa que não tem Deus. Okay. Ele está dizendo aqui para quem é justificado. E quem é justificado tem paz com Deus. Okay. Então, aqui já a primeira coisa que a gente aprende é que o sofrimento não é o início. Na vida do crente, ele vem depois da experiência da salvação, depois da paz com Deus. Nós não estamos isentos dele, né? E aí, depois no verso 2, ele diz, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça. Então, é quem é justificado, quem vive na graça, vai ter tribulação. E aí Paulo na sequência diz, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Então, recapitulando aqui, alguém é justificado, alguém está vivendo pela graça, vivendo na paz de Deus pela fé e vive na graça, esperando a glorificação. Nesse contexto, Paulo diz, nós nos gloriamos, mas também nos gloriamos da tribulação. E por que ele diz que a gente se gloria na tribulação? Ele diz assim, porque a tribulação produz perseverança. Veja que aqui nesse caso, a tribulação não é o abandono, mas é um campo de formação, é um processo didático que Deus usa para nos preparar para o céu. Ele diz que a tribulação acaba produzindo perseverança. A gente fica com como é que couro grosso. Um couro grosso. Você confia mais em Deus, né, e persevera e luta. Depois da perseverança, ele diz, a tribulação produz experiência. A gente se torna mais maduro, mais experiente, já não desiste facilmente, né? Persevera, a gente vai para frente através da tribulação. E a experiência produz esperança. E aí ele diz, e a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Amém. Então me parece assim que a esperança é aquilo que move a gente, né? Então a tribulação acaba gerando a esperança e ela não confunde, ou seja, ela faz a gente se firmar, olhar para o céu, independente das circunstâncias, e ir para frente. Então eu anotei aqui o seguinte, a vida cristã não nos isenta, né, do sofrimento, da dificuldade, mas isso não é por acaso, é porque é um processo de amadurecimento. E não é abandono, já foi dito aqui, é formação, né, é preparo. E nós não estamos sós na tribulação, nós temos aí, ela diz, o Espírito Santo trabalhando na gente, fazendo com que a gente tenha essa esperança e não ser confundido aí na nossa vida cristã. Portanto, sim, a tribulação é parte do nosso preparo para o céu. Muito bom. Ainda que doa. Dentro desse contexto, eu faço a leitura de que, então, a gente deve se gloriar, não é na tribulação em si,
mas no que ela gera. Produz, né? Que Deus vai fazer por meio dela. É um meio, né? Eu me glorio porque eu sei que se isso veio para mim, que já aceitei a Cristo, há uma intencionalidade por trás. Quando eu não aceitei a Cristo, talvez muitos problemas sejam fruto do acaso, de escolhas, e eu não estou querendo que Deus intervenha, mas nesse caso não. O texto não diz para gloriar na dor, mas no que ela produz. Certo. Significa que a tribulação não é um acidente na vida cristã, ela é um instrumento de formação que Deus permite, ou tolera, ou às vezes até manda para a gente, né? Eu pus aqui, quando nós entendemos o processo, a tribulação, ela deixa de ser apenas um sofrimento, ela torna-se caminho da maturidade e ela culmina no que Paulo disse na esperança. Eu sei que isso aqui é apenas um caminho onde eu vou chegar. Significa que Deus ele não desperdiça a provação, a tribulação, né? Ele tem uma intencionalidade para me tornar mais maduro na minha jornada cristã. Então a gente tem que pedir a Deus para a gente não rejeitar o processo, né? Senhor, eu estou fazendo tudo o que eu entendo que deva fazer, mas se tu mandaste para mim, abre meus olhos para entender qual a motivação que está por trás disso. E a presença do Espírito Santo aí me parece que é o que faz toda a diferença, né? O Espírito Santo faz a gente passar por esse processo. O colírio até para entender que Deus está, porque Deus está... Eu não sei se eu estou certa, mas para que tudo isso possa acontecer, na hora que vem a tribulação, vai depender de mim escolher ou não, entendeu? Se eu vou desistir ou se eu vou continuar confiando. Porque se eu desistir, a tribulação para mim vai ser peso, não vai trazer alegria, porque, como diz aqui, regozijo, né? Por aquilo que Deus vai fazer através dessa... Mas eu tenho que escolher perseverar. Na verdade, escolher continuar confiando nesse Deus. Porque senão não vem permanência, perseverança, não vem esperança, experiência. Aqui em Apocalipse 14, 12, está dizendo, aqui está a perseverança dos santos. É a palavra perseverança, paciência, né? Essa palavra que caracteriza os santos no tempo do fim, ela está num bloco da terceira mensagem angélica, em que aparece a marca da besta, que é um tipo da grande tribulação que o povo de Deus vai passar no tempo do fim. A maior de todas. A maior de todas. Então, essa marca da besta vai gerar uma grande perseguição contra a igreja no tempo do fim. E aí Deus está advertindo para as pessoas não seguirem a marca da besta, por mais sedutora que ela seja. E aí, nesse contexto, ele diz, nesse contexto de marca da besta, de grande tribulação, que surge os perseverantes no tempo do fim. Então não existe, como o apóstolo Paulo mencionou na sua lista, né? A tribulação produz a perseverança. É só na tribulação, e no caso aí a maior de todas, no tempo do fim, que nós vamos mostrar de que lado nós estamos. Né? É fácil você permanecer quando tudo vai bem para o seu lado. Lembrar da música do Luiz Cláudio agora. Quando tudo vai bem é ok. Agora, quando vem a tribulação, você está dizendo se sua religião é de verdade ou é de mentirinha. Se o compromisso de fato é sério ou não, né? Exatamente. E às vezes a ausência de tribulação pode até demonstrar que a fé é tão pequena que Deus está limitando Satanás o tempo todo, né? E se a tribulação é grande, um Jó da vida, eu olho para as pessoas e penso, olha o tamanho da fé e Deus permite que a pessoa seja testada até o limite. Então, é um divisor de águas até da vida cristã da pessoa por vez. E aí ele fala na sequência, né, que a tribulação produz a perseverança e a perseverança produz a experiência. O que é a experiência? É você ter passado por aquilo. Então, quando você passa por uma tribulação e você resiste, você, como você mencionou, pastor Júlio, você deixa seu couro mais grosso. Ou seja, você se prepara para resistir a algo mais forte que vem na frente. Mais do que isso, a sua experiência também ajuda o outro que está no estágio anterior ao seu. Ele olha para você, ele vê que você passou por ela, ele sabe a sua experiência e ele se motiva a seguir com você. Não é? Então, de fato, é uma sequência muito grande. Claro que a gente não gosta de sofrer. Eu não gosto de sofrer, eu não sou masoquista. Mas no processo do crescimento, a tribulação é muito importante, porque ela provoca ou ela promove coisas essenciais na nossa jornada. Pastor, me veio à mente aqui um detalhe. Nesse tempo contemporâneo, há uma característica das pessoas, uma característica que aparece, que é a questão do sentimento. A pessoa hoje
avalia tudo pelo sentimento, né? Eu não sinto, ou eu gosto disso, não gosto daquilo. Não é a razão, não é o compromisso, mas é o sentimento. E é justamente por isso que hoje a gente tem tantas pessoas desistindo do próprio ministério, no contexto adventista mesmo. Muitos jovens entram no ministério, mas por qualquer coisa jogam a toalha. Por quê? Porque é o sentimento. Os casamentos, a mesma coisa. Qualquer probleminha que acontece, desistem. E na vida cristã é da mesma forma. Então Deus... E é por isso, agora deixa eu complementar o que eu estava dizendo, é por isso que a gente tem um número tão grande de gente que abandona hoje as igrejas. Sim. Os chamados nones, os não religiosos, são aqueles que querem a emoção do evangelho, que querem Deus, que dizem querer as bênçãos de Deus, mas não querem nada com a igreja, com compromisso com... Né? Por quê? Porque justamente o sentimento está na frente, né? E aqui Paulo está dizendo exatamente o contrário. A gente precisa enfrentar essas questões pela fé, pelo compromisso e não baseado em sentimento. Olha que coisa interessante, né? Tribulação, perseverança, experiência e esperança. Porque o acúmulo das experiências na luta contra as tribulações e na perseverança faz com que a gente se canse desse mundo. Não quero mais viver aqui, esse mundo é atribulado demais. Eu preciso de um lugar melhor. E aí a esperança brilha no horizonte da vida. Eu quero que Jesus volte logo para me tirar dessa realidade aqui. Então, ninguém vai desejar a volta de Jesus se não passar por essa trilha, né, Denise? Sim, porque daí fica tudo tão bom aqui, né? Para que um novo céu, uma nova terra, eu já tenho o céu aqui, está tudo perfeito. Mas a gente acaba considerando, por exemplo, ali na lição de domingo, um episódio muito interessante que ocorreu com os discípulos de Cristo, né? E me chama a atenção alguns fatos, porque eles eram amigos de Jesus, caminhavam com Jesus dia e noite, né? Aprendendo dele, eles estavam perseverando, tendo experiências com Jesus, mas eles viveram alguma coisa que foi muito difícil, né? Aquela experiência do barco. E eu não sei, a gente poderia, quem sabe, pensar aqui em algumas lições para aprender dessa história. A primeira delas que eu penso é a seguinte: Jesus estava no barco. A presença de dificuldades não significa a ausência da presença de Deus na nossa vida. Tá? O próprio Jesus, Deus era presente na vida dele. E quanto sofrimento. A Bíblia fala que ele era um homem de dores, né? Então, como eu posso imaginar que eu vou, pelo fato de estar conectada com Deus, eu não vou ter sofrimentos, eu não vou ter dificuldades nessa vida. Um outro aspecto que a gente pode considerar aqui é que as tempestades surgem enquanto nós estamos em obediência. Por que a gente pode considerar isso? Porque Jesus que falou para os discípulos, olha, vamos entrar no barco e vamos lá para o outro lado. Jesus sabia da tempestade ou não sabia? Jesus sabia da tempestade. Mas ele mesmo assim, e os discípulos obedeceram. Então, não significa que porque eu estou obedecendo, porque eu estou envolvida numa missão que Deus me deu, né, de cumprir um propósito, que eu não vou passar por dificuldades. Jesus passou pela mesma situação, né? Ele veio aqui por causa de um plano de redenção, ele veio aqui cumprindo uma missão. E ele passou pelo sofrimento até que chegou no pior de todos, que era a morte de cruz. Aqui, o silêncio de Deus não significa abandono, porque estavam lá, Senhor, acorda, e nada, né? Não, Deus não estava abandonando, Deus tinha um propósito para aquele silêncio, Ele tinha algo para ensinar para aqueles discípulos. Eles estavam focados naquele momento no problema, mas Jesus então estava focado, eu tenho algo para ensinar para eles aqui. E por fim, que não importa a tribulação que a gente está passando, Deus tem o controle sobre o caos. Ele tem todo o poder sobre o céu, sobre a terra. Agora, eu preciso permitir que Ele tenha o controle da minha vida para Ele transformar o caos em coisa boa. Que belo resumo. Tá vendo? Às vezes você está passando pela tempestade da vida e está achando que está sozinho. Você não está sozinho. Jesus está com você, Ele está no barco. Ele vai acordar e vai acalmar a tempestade. Confia nele. Nós vamos fazer um breve intervalo. Não sai daí. Lições da Bíblia volta já já. Existe algo que todos nós sabemos, mas que raramente paramos para pensar. Um dia a vida nessa terra termina. E quando esse momento chega,
surge a grande questão: o que acontece depois? Existe consciência após a morte? Existe inferno eterno, por exemplo? O que a Bíblia realmente ensina sobre o céu? Durante muito tempo, essas respostas ficaram misturadas com tradição, medo e especulação. Mas Deus não nos deixou no escuro, não nos deixou sem orientação. Eu, Vinícius Mendes, escrevi a revista Esperança, Céu e Inferno para que você exatamente entenda com clareza esse assunto tão importante. Trata-se de um estudo bíblico claro, profundo e muito equilibrado para explicar, à luz das Escrituras, o que realmente acontece após a morte e qual é o futuro que Deus preparou para você. É um material para quem deseja entender a Bíblia com seriedade. Mas eu vou te fazer um convite muito simples, mas muito importante e que você precisa fazer agora. Salve este número aí no seu celular. O número é 12 982 44 4449. Vou repetir, tá bom? 12 982 44 4449 e mande neste número uma mensagem dizendo: eu quero a revista Céu ou Inferno. O número é 12 982 44 4449. A minha equipe vai orientar você sobre como receber gratuitamente esse material e começar esse estudo bíblico que eu tenho certeza que vai mudar a sua vida. Não deixe esse assunto apenas para depois. É agora, é urgente. Você precisa receber esse material para conhecer o plano de Deus para a sua vida. Descubra hoje o que a Bíblia realmente ensina sobre vida eterna. E não se esqueça, esse tema está na Bíblia. E se está na Bíblia, é bom para você. Estamos de volta agora para o segundo bloco do programa Lições da Bíblia de hoje, falando de tribulações. Deus está conosco em todo momento, Ele não abandona a gente. Você sinta-se abraçado por Deus agora e saiba que esse programa, por exemplo, está aqui como um recado de Deus, de amor por você. Para lembrar você que no meio da angústia, da tribulação, do desespero, quem sabe, você tem a presença de Deus livrando e ajudando você. Pastor Marlito, as histórias bíblicas, em muitas ocasiões, mencionam pessoas desesperadas, angustiadas e que encontraram alívio em Deus e na pessoa de Jesus Cristo. E aqui é o caso, né, dessa mulher que tinha um fluxo de sangue terrível, né, e que foi curada por Cristo. Sinal de que Deus intervém no sofrimento do ser humano. Ele atua, é um Deus atuante, nem todas as vezes vai ser a resposta que nós queremos, que é a cura, mas aqui é uma evidência bem interessante, porque essa mulher, 12 anos, e no curso da vida ela ouve sobre Jesus. E sabe que tem uma multidão andando com Jesus e ela entra no meio da muvuca ali, porque o negócio dela é se encontrar com Jesus. A convicção dessa mulher é tão grande de que ela nem pensa em falar com Jesus, dialogar, chamar atenção. Não foi falar com o discípulo pedindo um espaço, uma audiência, nada disso. Ela simplesmente quer tocar nas vestes de Cristo. Agora, pelas regras, pela lei da questão sanitária, essa mulher não podia tocar em ninguém, porque ela estava imunda por causa da sua enfermidade. Como que ela vai tocar em Jesus, né? O que caos isso pode gerar, né? Porque imagine, se ela não tem noção quem é Jesus, ela poderia pensar que ela ia tornar Jesus impuro, né? Mas a Bíblia fala que ela tocou em Jesus e isso teologicamente é profundo porque há uma inversão aqui do poder, né? Uhum. Ela sabe que ela poderia transmitir, mas ela também sabe que o poder dele é mais forte do que a sua enfermidade. Isso me faz pensar em outros textos da Bíblia que menciona, por exemplo, 1 Pedro, de que uma mulher cristã, ela santifica o marido incrédulo, né? Isso me faz pensar quando Jesus nos chama para ir pregar aos pecadores e Ele crê que nós não vamos nos deixar influenciar pelo pecador, mas nós seremos mais fortes do que ele, né? Isso me faz pensar em Jesus se misturando com as pessoas, comendo com os pecadores, isto é, o bem é maior. Nós somos chamados a ser uma influência transformadora, como Jesus foi ali naquele momento. Quem me tocou pode ser uma fé silenciosa, demonstra fé silenciosa, mas ela é transformadora, a fé dessa mulher. O toque da fé ativa o poder de Cristo e Jesus não apenas cura o corpo, mas a dignidade daquela mulher.
Então isso é incrível ver como Jesus faz um serviço completo, né? Ela vai pensando no mínimo, os discípulos tentam barrá-la, inclusive, e eu fico admirado na postura de Jesus, né? Porque uma fé, embora débil, discreta, Jesus percebe. Jesus tira essa mulher do anonimato, Jesus abre espaço para ela, Jesus conversa com ela, Jesus dá um desafio para ela, Jesus a cura. Então, isso mostra que, independente do tamanho de nossa fé, há um Deus que nos escuta, nos ouve, nos atende e abre espaço para diálogo conosco. Eu acho essa história magnífica, né? E serve para a gente de uma lição, traz lições tremendas, além dessas que já foram aqui mencionadas. Mas uma coisa que mostra para mim é que não importa o tipo de problema que eu tenho, eu preciso tocar o coração de Deus com a minha fé. Né? Essa mulher, ela tinha necessidades físicas, como a gente já sabe. Ela tinha necessidades materiais, porque ela gastou tudo que ela tinha. Ela tinha necessidades emocionais, porque ela era excluída, né? Não podia ter uma convivência normal com as pessoas de relacionamento. Ela tinha necessidades espirituais, porque ela não podia chegar na sinagoga, ela não podia entrar lá. Entendeu? E sociais, né? Ela a convivência para ela era uma coisa muito... Ninguém podia tocar, né? Ninguém podia tocar nela. 12 anos sem um abraço. 12 anos sem um abraço. Então pensa que situação dessa mulher. Então, o que a gente precisa lembrar sempre por meio dessa história? Não importa as necessidades que eu tenho na minha vida. Sejam físicas, materiais, espirituais, sociais, emocionais, Deus tem poder. Mas eu preciso tocar o coração de Deus com a minha fé. Aí eu fico pensando, né? Pela história dela. Ela foi super ultra corajosa e ela permaneceu, né? Ela usou a tribulação pensando no futuro, ela tinha esperança ali, porque, como o Marta falou, tinha os discípulos ali que estavam impedindo o povo se aproximar de Jesus, tinha uma grande multidão. Jesus estava no meio de uma missão, ele estava indo lá para curar a filha de Jairo. Né? Ele vai parar e depois tem que pensar na aparência dela. Que aparência tinha essa mulher? Ela afastava as pessoas, 12 anos sangrando, imagina o que significa isso. Então, aí fica a pergunta, o que está... Será que tem alguma coisa que me impede de me aproximar de Deus para alcançar a bênção que Ele tem para me dar? Né? Fica aqui para a gente refletir que Deus está disponível. E sabe o que mais? Que eu acho que é lindo, Ellen White comenta. Jesus sabia. E Ele estava caminhando do jeito para facilitar o acesso dela a Ele. Então, quem sabe hoje Deus está facilitando alguém aqui que está nos ouvindo se aproximar dele por meio dessa história. Então, tenha fé, se aproxime. Né? Sabe o que mais me toca nessa história? É que todo mundo estava tocando Jesus. Sim. Ele estava sendo apertado pela multidão. E ele distinguiu o toque na orla da sua veste. Veja bem, Jesus sabe identificar o toque que vem com fé daquele que não vem com fé. Exatamente. Ele sabia que uma pessoa desesperada estava em busca dele. Ele estava preparando um momento para isso. Sim. Tem uma coisa linda nessa passagem também, que nos evangelhos, essa é a única mulher a quem Jesus chama de filha. Ele disse, filha, a tua fé te salvou. É a única mulher chamada de filha por Cristo. E é curioso porque essa história da mulher do fluxo de sangue, ela está como se fosse um sanduíche no meio da história da ressurreição da filha de Jairo, que vai em busca de socorro de Cristo enquanto sua filha ainda está doente para que Cristo pudesse curá-la. E a mulher do fluxo de sangue, de alguma maneira, impede ou atrapalha que Jesus chegue mais rapidamente até a casa onde estava a filha de Jairo para ser curada, né? Então é como se Jairo tivesse ali, ei, adianta o passo para curar minha filha. Eu cheguei primeiro. Aí Jesus dissesse, tudo bem, eu vou lá curar sua filha, mas eu tenho que curar a minha primeiro. Legal, interessante. Muito legal isso aí, viu? Filha. E quando Jesus a curou, quando ela se sentiu curada, aparentemente Jesus a expôs, né? Porque quem me tocou, tal. E ela, imagino ali, envergonhada e tal. Mas Jesus não estava ali querendo expor a mulher. Foi como o pastor Marlington disse, né? Jesus não só queria curar o corpo dela, mas queria restaurá-la, restaurar a dignidade dela. Porque imagina essa mulher há quanto tempo, né? E quando a pessoa se submete há tanto tempo a uma situação assim vexatória, a pessoa fica sem autoestima, né? Fica
Era muita coisa a ser restaurada ali. É muita coisa. E Jesus restaura a dignidade dela, valoriza, né, diante de todo mundo. Enfim, que coisa linda, né? Maravilhoso. Bom, e na sequência a gente entra agora, pastor, Pois não? Seguimos? em Jó. Vamos Que é pro outro- Jó, né? Outro Outro exemplo. sofredor. Rapaz, aí sofreu, hein? Aí sabe sofrer, né? E veja que o caso aqui de Jó, primeiro, ele era um homem justo, né? Era um homem reconhecido pelo céu como um homem justo, um homem que todo mundo respeitava. De repente, o homem cai numa desgraça dessa, numa situação como essa. E ele não sabia o que estava acontecendo, né? Ele era o palco de uma questão cósmica, mas ele não sabia o que estava acontecendo. E mesmo assim, Jó manteve-se fiel. Eu anotei uma frase aqui: ele não entende por que estava acontecendo aquilo, mas ele recusa-se a abandonar o Deus que ele conhecia. Então, no fundo, estava a questão do conhecimento, né? Ele disse para a esposa: ainda que ele me mate, eu vou esperar nele. E aqui no capítulo 19, o verso 25, tem uma coisa que me chama a atenção também. 19 e 25 de Jó. Há muita coisa, mas eu quero ressaltar só um detalhe aqui por conta do tempo. Ele diz: porque eu sei que o meu Redentor vive. A palavra Redentor aqui é a palavra Goel, que é o resgatador, né? Então, Jó estava num estágio ali em que ele não entendia o que estava acontecendo, e ele não tinha a simpatia da família, não tinha a simpatia dos amigos, ele estava sozinho. Mas ele, naquele estágio de sofrimento e angústia, ele consegue olhar para o céu e dizer: eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Goel, o meu resgatador, vai defender a minha causa. Então, a fé dele que fez aqui toda a diferença. Outra coisa, os amigos de Jó, nessa experiência, transformaram o sofrimento dele em um diagnóstico moral. É a chamada teologia retributiva, né? Eles olhavam para Jó naquele conceito de que a pessoa está pagando pelo mal, né? Está pagando Era o por conceito da consequência época, do pecado. né? Que É natural conceito, até, se pensarem assim. Mas não era isso, né? E aqui está uma lição importante para nós, né? Por que as pessoas sofrem? As pessoas não sofrem necessariamente por causa dos pecados delas. A gente viu aqui vários episódios de que é o contrário. O justo passa por tribulação por um processo santificador mesmo, né? Então a gente não pode imaginar que porque a pessoa está sofrendo, porque ela está vivendo o pecado. Segundo, o sofrimento não significa o dedo de Deus ali castigando. Deus até permite acontecer um sofrimento e pode até dar uma tribulação, pode. Mas a gente não deve interpretar que o indivíduo está passando por uma doença, uma dificuldade, que ele está sendo castigado por Deus. Essa é uma imagem que Satanás quer que a gente tenha de Deus, mas não é assim. E também, em terceiro lugar, não é o fato de a pessoa estar ali sofrendo que ela está abandonada. Ela não está abandonada. Deus está acompanhando, Deus está ali. E há um propósito, né? Deus vai transformar aquilo em bênção. E a gente tem que ter essa visão um pouco mais ampla, então, diante do sofrimento. A história de Jó, para mim, é um exemplo ícone de que nem sempre o sofrimento vem para fortalecer. Às vezes é para nos tornar espetáculo ao universo. Porque Jó parece que não precisava desse recado, né? E quando a gente faz uma análise do que Jó perdeu e daquela pirâmide de Maslow, que a gente ainda usa muito por aí, né? Necessidades fisiológicas e tal, até as altas necessidades emocionais, a gente vê que em todas as perdas afetou algum desses itens aí, né? Os bens, a família, os amigos, a questão até da esposa, e amaldiçoa esse teu Deus, e às vezes um pouquinho de dúvida, em todos os aspectos. É como se Deus colocasse Jó numa arena diante do universo para que nós olhássemos e assim: se eu perder meu emprego, eu posso continuar confiando nele. Se minha esposa me trair, posso continuar confiando nele. Se meus filhos perderem meus filhos... Então, o Jó é um ícone de que nem sempre sofrimento é consequência. Às vezes é um objetivo de Deus, não por causa da minha vida, mas para eu ser um exemplo. Hoje, Jó, para nós, é um exemplo, não? E independente de qualquer situação, a graça de Deus basta, né?
A graça de Deus é suficiente. Você citou a palavra goelo, que é traduzido como redentor, ou redentor aqui, né? Resgatador. Essa palavra ela é utilizada no livro de Ruth para se referir ao parente mais próximo que casa com a viúva que fica sem o marido, né? Então, uma mulher viúva sem o marido é uma mulher desamparada, né? Então, essa palavra é utilizada para se referir ao parente mais próximo que redime aquela pessoa da mendicância, enfim, do mais fundo do poço social. Faz justiça por alguém que não tem como se defender. Não tem como. Então, o Jó está aqui pensando, quem sabe, com risco de perder até a própria esposa, né? Amaldiçoe seu Deus e mal, um risco. Perdeu tudo. Ele estava desamparado, mas ele sabia que o parente mais próximo, o remissor, o redentor, o resgatador dele se levantaria e pagaria. Se levantou. Pastor, e um detalhe mais que me veio à mente aqui foi a oração de Jó, né? Até a gente já mencionou aqui na semana, nos estudos, que o momento em que a situação de Jó se reverteu foi quando ele orava pelos seus amigos que o acusavam, né? Exatamente. Então a importância da oração e da oração intercessora, inclusive. Então a gente está falando para pessoas que perderam tudo. Esses dias eu estava pregando numa igreja e uma senhora me disse, meu marido me abandonou. Me abandonou, ela já estava com seus 60 anos, ela disse, eu não sei para onde ir mais. Eu não tenho mais esperança, eu estou vivendo no fundo do poço. O que eu posso dizer para ela é o que Jó disse. O seu redentor vai se levantar, o seu remidor, o seu resgatador. Você não está sozinho, você não está desamparado. Quando o seu chão sair debaixo dos seus pés no mundo, não pense que você está desamparada. O Redentor vive, ele se apresenta, ele ama você, ele se importa com você, ele está ao seu lado. As tribulações que vêm, saibam, elas estão aí primeiro para melhorar o seu caráter, para preparar você para as coisas lindas que Deus tem. Segundo, Deus está usando sua vida como um espetáculo de fé, de amor, de perseverança. Então, não desista. Se apegue em Cristo, porque Ele está ao seu lado. Nós vamos fazer um breve intervalo, não sai daí, o Lições da Bíblia volta já já. Amém. Estamos de volta agora para o terceiro bloco do programa Lições da Bíblia de hoje, em que estamos aprendendo sobre as tribulações e como Deus nos ama e usa, inclusive, as provações da vida para o nosso bem. Quero agradecer você, que é Anjo da Esperança, por ajudar a Novo Tempo se manter no ar. Esta emissora é uma grande bênção, é um milagre de Deus. Milhares de pessoas são alcançadas todos os anos, são impactadas, conhecem a Cristo, tomam decisões ao lado dele, porque esta emissora de televisão está proclamando a mensagem de salvação. Obrigado por ser parte desta mensagem, por ser parte desta missão. Quando você envia seus recursos para cá, saiba que eles são usados com muita responsabilidade para exclusivamente pregar o Evangelho. Deus abençoe muito sua vida, sua família, que Deus também complete seus sonhos, entregue a você aquilo que você realmente necessita. Se você ainda não é Anjo da Esperança, está aí a oportunidade de você se unir a nós também nesta missão para ajudar pessoas também a conhecer Jesus. Envie uma mensagem para o WhatsApp que está aparecendo agora na sua tela e participe conosco dessa missão. Bom, vamos continuar falando, pastor Jolivet, sobre o papel das tribulações. E aqui nós vamos chegar num episódio muito importante do Evangelho, que está registrado no livro de Lucas, no capítulo 24, quando, decepcionados, 2 discípulos voltam de Jerusalém, imaginando que tudo estava perdido, que seu Salvador estava morto, mas eles têm um encontro surpreendente e inesperado com o próprio Cristo. Então, essa história tem muitas lições e eu destaquei aqui 2, por conta da questão do tempo. Os discípulos estavam indo em direção a Emaús, regressando para casa, decepcionados, porque Jesus havia sido morto, né? Eles estavam decepcionados com aquela situação. E aí o verso 21 nos diz o seguinte, 24, 21, que Jesus se aproximou deles lá no caminho, eles não conheceram que era Jesus, Jesus começa a dialogar com eles e eles falam esta frase aqui, ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel.
E quando eles falam dessa redenção aqui de Israel, eles estavam pensando do ponto de vista local ali, né? Que fosse o libertador deles. Eles até viam alguma coisa em Jesus como Salvador, mas havia uma confusão interpretativa em que eles imaginavam Jesus expulsando os romanos, aquela história, assumindo o trono de Davi e tal. Ou seja, aqui há um erro de interpretação. Eles tinham os dados corretos. Eles sabiam do que havia acontecido, mas a interpretação era errada. Aqui está uma lição para nós. Quantas pessoas usam a Bíblia e interpretam a Bíblia da sua forma, né? E com isso, tragédias acontecem. E um princípio muito importante quando a gente lida com a Bíblia é ver a Bíblia como um todo e, inclusive, deixar que ela interprete a ela mesma, para evitar esse tipo de questão, porque não basta o conteúdo, a interpretação está mostrando aqui que é fundamental. E aí, Jesus usa a própria Bíblia ou as Escrituras para corrigir o problema. E aí, Jesus vai ao Antigo Testamento, aos profetas, aos Salmos, para poder mostrar o que a Bíblia falava a respeito dele, qual era a interpretação correta. E aí Jesus explica para eles, recapitulando, né, as profecias a respeito dele como Messias. Então, nessa circunstância aí, a gente vê que Jesus cura abrindo as próprias Escrituras. E uma coisa acontece, né? Quando eles, depois que reconheceram Jesus, eles começam a recapitular o que havia acontecido na história e vão contar aquilo para os outros discípulos. Eles dizem o que está no verso 32. Eles disseram, porventura, não nos ardia o coração quando Jesus, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Aqui nós encontramos uma lição importante, que, de fato, as Escrituras são a solução, né, o alento, o remédio para as nossas tribulações e dificuldades. É nela que nós encontramos a cura, né? Deus vai usar as Escrituras para nos corrigir, para chegar ao nosso coração, para nos confortar. E esse texto aqui é uma prova de que as Escrituras são um testemunho real, realmente, da pessoa de Cristo, né? E do poder de Deus atuando aqui nesse mundo. Então, duas lições. A primeira delas, cuidado com a interpretação. Em segundo lugar, as Escrituras são o remédio de Deus para curar nossa alma e para nos conduzir no caminho de volta a Deus e no caminho da salvação. Um coração ardendo, eu fico pensando no coração batendo forte, um sentimento gostoso que invade a alma de esperança, com base numa promessa, numa coisa linda que acontece. Veja, as tribulações, ela deixa o nosso coração triste, nosso coração machucado, maltratado. Então, eu fico pensando que muitas vezes nós estamos no meio de problemas e o nosso coração está para baixo, a gente está deprimido, a gente está angustiado. Qual que é a receita para o coração voltar a bater forte de novo, para aquela coisa gostosa surgir dentro do peito, para aquela esperança brilhar? Jesus disse, abriu as Escrituras. Vamos às Escrituras, porque ela vai fazer nosso coração arder, mesmo no meio da tribulação. Veja, eles estavam angustiados. Eles nem ainda sabiam que aquela pessoa que estava fazendo o coração deles arder era Cristo. Mas era uma pessoa que estava expondo as Escrituras para eles. E aquilo fez o coração deles voltar a bater de novo com vida. Então, se você está enfrentando a tribulação, falando diretamente para você que está acompanhando nosso programa agora, não é para você ficar aí afundado nos seus problemas. Não deixe os problemas determinarem o que você sente, o que você pensa. Ouça a voz de Deus, vá para as Escrituras, vai ouvir sermões, vem para Novo Tempo, vai para uma igreja adventista perto da sua casa, vai ouvir a palavra de Deus, porque seu coração vai voltar a arder de novo, a vida vai voltar para você, mesmo na tribulação. Quando a gente coloca os olhos para ler a Bíblia, o coração se abre para receber o Espírito Santo. Exatamente. É uma coisa que a gente consegue ainda, só completar, né, tudo isso, é que quando a gente passa por uma frustração, como eles passaram, e a frustração deles envolveram muitos aspectos, a gente passa a perceber a vida com a lente da decepção. E isso faz com que a gente perceba as coisas de uma maneira errada, a gente amplia os problemas, né? E daí a fé vai diminuindo, a tendência é de você orar menos, porque você está frustrado. E até por estar passando por essa tribulação, você fala, mas por que Deus não age a meu favor? Né? Mas Ele não falou isso, não falou aquilo. Então,
a gente precisa ter um pouco de cuidado nesse momento. Quando percebemos que passamos por essa frustração e estamos decaindo, há um aspecto que é normal, digamos, da nossa humanidade encarar as coisas dessa forma, né? Mas o que eu acho interessante nessa história, fechando também, é que Jesus sabia dessa frustração, percebeu tudo isso e ele decidiu caminhar do lado deles. Então, no momento das nossas frustrações, das nossas decepções, Deus não se decepciona com a gente. Ele está ali para nos levantar, né? Ele vai nos caminhar, vai nos encaminhar. E daí, como vocês bem falaram aqui, essa questão do Espírito Santo, o colírio para desembaçar os nossos olhos, para a gente conseguir poder enxergar aquilo que é verdadeiramente, né? Não ficar com uma percepção deturpada. Eu lembro de Elias na caverna, lá do Monte Horebe. Caverna úmida, fria ali, no auge da sua depressão espiritual. Sim. Deus apareceu para ele e falou uma frase extraordinária em forma de pergunta. O que fazes aqui, Elias? Eu quero destacar a palavra aqui, porque essa palavra revela onde Deus estava, quando Elias estava na sua maior tristeza. Deus não falou, o que você está fazendo aí? Deus falou, o que você está fazendo aqui. O aqui revela a posição de Deus, quando a gente está no mais fundo do poço. Deus vai lá para tirar a gente de lá. E a gente percebe também, mais uma vez com essa história, como Deus busca reacender relacionamentos. É né? isso. É isso. Quando eu vejo as 4 histórias, eu vejo que elas são diferentes, mas com alguns pontos em comum, né? Por exemplo, os discípulos passaram por tribulação no mar. A reação inicial deles, medo e pânico. Mas quando reconhecem Jesus, a fé clama e eles reconhecem Jesus na presença da crise. A mulher com fluxo de sangue era a doença, marginalização também. No início, medo, discrição, mas a mente espiritual enxerga Jesus. E aí a tribulação se transforma em fortalecimento da fé. Quando eu olho para Jó, perda total, bens, filhos, família, angústia, questionamento, mas no final, perseverança e integridade. Os discípulos, no início, tristeza, dúvida, mas no final, com Cristo, o reconhecimento de Jesus e da sua missão. E aí eu vejo, já puxando um pouquinho para quinta-feira, o foco, como mudou olhando para Jesus, né? Porque os discípulos, nós poderíamos, na situação dos discípulos, pensar, bom, nós temos que remar, tem que lutar mais e entrar em pânico, mas a solução foi olhar para Jesus e clamar. Quando a gente olha para a mulher com fluxo de sangue, é continuar buscando o médico, é tentar uma outra alternativa puramente humana. Ela decide Jesus, tocar em Jesus. Quando eu olho Jó, reclamar, achar que os outros são culpados, tentar achar defeito, talvez onde não tem, esforço próprio, mas a visão dele é, eu sei quem tenho crido. E quando vamos para Emaús, talvez fosse voltar à rotina da vida, ele morreu, desesperança, questionar a profecia, mas a posição deles foi olhar para Jesus e no final tem alegria e esperança renovada. A mudança da história desses 4 eventos aqui bíblicos tem Jesus no centro. Amém. Amém. Que coisa linda. Eu estava pensando aqui também um detalhe. E hoje, nesse caso, para nós, Jesus é representado pela palavra, pela Bíblia, né? E quando as pessoas estão em desespero, eu vejo, por exemplo, o que aconteceu lá com Saul. Quando Saul estava desesperado ali na pressão da guerra e tal, o que ele fez? Ele foi para a palavra, ele foi para o profeta, ele foi buscar uma feiticeira. É verdade. E tem gente tomando decisão errada, né? Naquela hora do desespero, abandona a família, vai para a bebida, vai para isso, vai para aquilo. Por quê? Porque na hora do desespero, você mencionou que a pessoa, ela não tem capacidade de julgar corretamente, tomar a decisão adequada. Mas o remédio é a Bíblia. Vamos para a Bíblia, vamos orar, buscar Deus, né? E aí... Por isso que é tão importante a nossa caminhada com Deus ser diária, de a gente buscar a palavra de Deus, ler, porque nesses momentos o Espírito Santo ele vai trabalhar fazendo o quê? Fazendo com que a gente se recorde de textos que vão trazer esperança. Quando você lê a palavra e você tem o seu sistema, por exemplo, de sublinhar a palavra, você pode ir à Bíblia, né? Eu venho aqui e leio textos que vão me trazer esperança, que vão me trazer
conforto, né? Promessas. Então, isso tudo faz a diferença para a gente mudar o foco do problema para a solução que está na mão de Jesus. O foco é olhar para Jesus, né? Sim. Aqui na lição de quinta-feira tem uma longa citação aqui, e eu quero destacar um ponto que o pastor Jolivet me colocou em off aqui, eu grifei. Diz Ellen White no livro Primeiros Escritos, na página 93 e 94. Quando seu olhar pousou sobre mim, o olhar de Cristo, vi logo que ele estava familiarizado com todos os acontecimentos da minha vida e todos os meus íntimos pensamentos e sentimentos. O resumo dessa frase aqui é: Jesus conhece você. Então, os olhos aflitos, né? Às vezes a gente fica escondendo os problemas das pessoas, né? Tá tudo bem? Tudo bem. É a nossa resposta, né? Mas no fundo tem muito problema, muita preocupação, muita dificuldade, muita ansiedade que a gente tenta teatralizar ali para esconder. Não dá para esconder de Jesus. Ele olha o seu olhar, ele sabe quem é você, conhece suas dores, sabe as suas lágrimas, ele conhece você. Ele ama você como um pai, se compadece de um filho, é assim, Deus se compadecendo de você. Ele não está assistindo o seu sofrimento de camarote, né, achando legal a sua dor. Ele se move do seu trono quando a injustiça você sofre, né? Ele vem em sua direção. Não desista dele, não desista do plano de amor dele. Ele está ativo, ele está vivo. O nosso Redentor vai se levantar. E ele vai se levantar na sua vida, crê nisso, só confia nele, entrega a sua vida nele. E o mais ele fará. Essa oferta maravilhosa está na Bíblia, é bom para você. Eu te espero na próxima semana. Que Deus te abençoe muito. Um forte abraço e até a semana que vem. E continue com a gente aqui no programa A Mensagem por Elas.